que era rápido, já retornamos com o nosso segundo bloco da Oficina do Direito de hoje. O debate está tão gostoso que até aqui em off a gente estava discutindo de forma calorosa. E eu só vou iniciar o segundo bloco antes de abrir para as nossas competentes convidadas. Você em casa, perceba uma coisa. E isso fica muito do meu desespero, não é nem da minha indignação, porque muitas vezes eu desabafo aqui, sou um pouco revoltadinho mesmo por essência, desde criança. Mas aqui é desespero mesmo, é tristeza. Você se submete ao INSS. Lembremos que você é segurado, na imensa maioria das vezes, obrigatório. Você não opta. Você não trabalha na empresa X e opta por ser segurado do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil. Não. Do INSS você é obrigatório. Você adoece gravemente ou não gravemente, de forma que te incapacite temporariamente para o trabalho. Ou permanentemente, pouco importa. Você adoece ou sofre um acidente. Se submete a uma perícia desumana, uma perícia indigna, uma perícia grotesca no âmbito do INSS, na qual, na maioria das vezes, o perito sequer olha na sua cara, recebe o seu laudo, joga de lado, preenche o computador e diz tchau. Porque nem o resultado eles entregam mais de tanto que apanharam, historicamente. Foi proibida a entrega do resultado, até porque não é bater em ninguém, não é solução. Mas se agissem corretamente, não teria tanto caso de agressão a perito, de forma a obrigar o INSS a emitir uma normativa de âmbito nacional para que não entregue a decisão na hora. Você vai para sua casa, recebe a cartinha de indeferimento ou não. Fica em benefício 3 meses ou não, já foi negado primeiro. Quando tudo se fecha no INSS para você, onde você já foi mal recebido desde o início, você vai para a justiça. Na maioria dos casos, você é obrigado a ir para o tal de Juizado Especial Federal. O maior escárnio processual que já foi inventado nesse país. É um lixo o Juizado Especial Federal. É simplesmente um ceifador de direitos. Nenhum lugar, nenhuma instância, a pessoa, o cidadão, tem menos chances de recurso, tem mais vezes seu direito negado do que no tal do juizado. E quando você vai à justiça, o nome já diz, né? Apesar da gente saber que não funciona, mas na verdade ainda guarda um certo glamour. É o seu último recurso, é a última palavra. Você vai à justiça, o juizado não funciona, não tem cálculo. O perito faz uma perícia tosca, ridícula, mentirosa muitas vezes, ineficiente. Você quer perito. Muitas vezes você tem um ginecologista tratando de um caso que é de ortopedia. Você quebrou o pé e vai passar por um ginecologista. Com o resultado dessa perícia bizonha e mentirosa, o seu advogado ou você sozinho, quando for juizado, vai querer socorrer, quase chorar para o juiz, que é isso que nós advogados estamos fazendo. O juiz simplesmente acha que você está exagerando, que isso não ocorre, que está tudo bem. E não tem recurso para essa palhaçada. Está tudo acabando. A justiça nesse país está sendo reiteradamente negada. Eu e as minhas convidadas aqui podem corroborar isso. Eu rodo norte a sul esse país em congressos e palestras. Todos os estados que visitei, foram mais de 15, têm essa reclamação no tocante ao tal do Juizado Especial Federal. Os maiores nomes do direito previdenciário brasileiro, recentemente, no maior congresso realizado em São Paulo, todos tiveram essa constatação e chegaram a essa triste conclusão. A justiça nesse país, para o segurado do INSS, está acabando. Ela não existe mais. Por isso esse desabafo, por isso essa nossa conversa, e por isso que eu quis trazer duas advogadas que eu sei que são combativas, que são competentes e que ainda tentam lutar contra esse absurdo geral que aí está instalado, contra esse caos, contra essa negativa de jurisdição. Porque o que acontece no juizado, o que acontece com a grande maioria dos juízes do nosso país é negar jurisdição. Feito o desabafo, porque realmente está uma palhaçada isso, esse juizado, São Vicente, Santos, todos que eu conheço, uma palhaçada. Registro, uma palhaçada. Feito o desabafo, vamos voltar para o tema. Rapidamente, quando acontecer no âmbito administrativo, não mais no âmbito do juizado, o que ocorreu com a cliente da doutora Patrícia. Braço quebrado, raio-x, laudo e relatório, perito da alta. O que fazer contra o perito? Jamais pensando em agressão. Pensar a gente pensa bastante, mas jamais em executar a agressão. Eu acho que a gente tem que alimentar essa ideia de começar a pedir a responsabilização pessoal do perito.
seja no CRM, seja depois na justiça, porque ela com certeza na justiça vai conseguir comprovar a incapacidade, a cliente da Patrícia, né? E esse perito não vai poder ser responsabilizado pessoalmente, porque chegou lá, olhou ela com o braço paralisado, engessado, e não teve autonomia suficiente para conceder um benefício para ela? Até essa questão da não teve autonomia para conceder um benefício veio bem a calhar, viu, Vika? Porque você prefere Vika ou Vivi? Tanto faz. Tanto faz. É o critério. A Paty eu sei que é Paty. A Patrícia estava comentando que em conversa com outros colegas ainda tratando de esfera administrativa, de INSS lá no INSS, não na Justiça, que todos notaram um grande crescimento do número de altas, nesse ano de 2012 especificamente. Você percebeu isso também? A Paty passou isso para mim, né? Você comentou isso. Os colegas estão comentando isso. Cada um que eu encontro tem de 3 a 5 clientes que receberam alta. Certo. Eu tenho no escritório mais 3 ou 4 pessoas, encontrei um colega, o Robson, encontrei outros, e todos estão falando. E até chegamos ao consenso de que há uma decisão para este ano. Eu falei, deve ser alguma decisão administrativa, porque para mim era mera coincidência, mas encontrando os demais colegas, eu falei, não, isso não é mera coincidência. Isso para mim partiu da parte administrativa, partiu uma decisão para poder dar alta mesmo e prejudicar os segurados. Só para... você até coloca 3 ou 4 clientes seus, 3 ou 4 do Robson, mas numa esfera específica de incapacidade de 8 ou 10 clientes no máximo. O que eu percebi que nós temos tudo em comum foram segurados que começaram o ano passado com auxílio-doença e quando chegaram agora em 2012 para fazer o pedido de reprorrogação ou a renovação ou se estender, teve a alta. Então, nessa esfera de quem começou ano passado e tá agora é 100% de alta. Exatamente. 100% de alta, nos seus casos indo do Robson. Os 4 que eu tenho, os 4 foram altas. E você lá? Eu também percebo isso e eu acho que a gente está assim dentro de um sistema bem nefasto que compreende tanto esse ponto de que o lucro do INSS é alta, então o INSS quer manter o dinheiro no cofrinho dele. Então, vou pagar o benefício para você. E também dentro de um outro sistema que diz respeito à administração mesmo, às gerências do INSS, vamos dizer assim. Porque a gente agora teve uma modificação interna do INSS, parece que os servidores estão trabalhando em turnos de 6 horas. Tá? Só que para isso acontecer, as agências têm que fazer o trabalho render. Tá? Não pode ter fila de perícia, não pode ter fila de processo aguardando reabilitação. Então, o que eu vou fazer se eu estou com esse processo aqui me incomodando e eu tenho a força da caneta na mão? Eu nego e ponho ele para rodar. Até porque vai te beneficiar, não financeiramente, né? Mas vai te beneficiar na questão do turno de 6 horas. Claro. Porque tem produção. Porque se minha agência perder a ponto, cair a produtividade, eu volto a fazer 8 horas. E isso é tão verídico, até para quem está em casa saber, porque as duas já sabem, eu faço parte de um grupo de trabalho no Ministério da Previdência, representando os advogados. Eu e mais 4 advogados de outras regiões do país. E a gente vai lá, era quinzenal, passou para mensal, a gente começou a bater demais, já ficou bimestral e já cancelaram a próxima, mas tudo bem. Na semana em que houve a composição na esfera administrativa, que chegaram ao entendimento de que vai fazer turno de 6 desde que atenda a X de produtividade, aí eu não sei os pormenores da negociação, na semana que isso ocorreu, a doutora Vivian comentou comigo que talvez tivesse uma certa elevação do número de indeferimentos para mostrar produtividade. Foi numa segunda que a doutora Vivian comentou. Na sexta-feira eu fui a Brasília, falei, ó, o pessoal já está comentando que as agências estão negando o benefício para poder fazer o turno de 6 horas, para poder ganhar produtividade. O pessoal de Brasília falou, Cacá, nós já percebemos. Em uma semana o pessoal lá de Brasília falou, Cacá, nós já percebemos. Eles estavam até querendo rever esse tipo de coisa. Então, às vezes parece que para nós que lidamos com isso, que é desabafo, que é inconformismo, por que não vai recorrer? Não, não é. Porque é um sistema muito bem moldado, muito imposto de cima para baixo e muito engessado, que não permite que a gente, o pouquinho que a gente consegue, a gente já incomoda, mas não permite que a gente entre. Quem dirá o segurado sozinho. E eu recebi uma, Paty e Vika, vocês vão adorar.
há um manual interno da Procuradoria do INSS, um manual interno, publicado em abril, entre eles, lógico, de como negar aposentadoria especial nas agências e na justiça. Sério, tem cada uma, eu estou na metade da leitura, por isso que eu não passei ainda. Tem cada coisa escabrosa. É o INSS, em nenhuma linha, o INSS se preocupa em atender a sua finalidade, que é dar proteção social para o cidadão. Não. É um estudo feito por procuradores. Para quem não sabe, procurador é o advogado do INSS que passou num concurso, às vezes até mais difícil que de juiz. São muito competentes. É pena que muitos usam essa competência para o mal, para ferrar o segurado. É um estudo de mais de 80 páginas, um manual, que não tem uma linha, pelo menos até onde eu li, 40 e tantas, em como proteger o segurado, como atender a finalidade da Previdência Social, que é proteger. Não, é só em como lascar o segurado. Só em como ferrar o segurado. E aí o pessoal acha que isso não existe. Existe sim. Existe número de concessões. O perito que começa a dar muito auxílio-doença, puxa um tapetinho dele, corta a senha dele, ou mudam ele de lugar. Existe, eu tenho amigos peritos que falaram isso, que passaram por isso. É um absurdo gigante. Aí, voltando aqui, o cidadão, quando vai para o juizado, depois que apanha no INSS, pode ir sem advogado. Eu gostaria que ambas, para o ímpar, aí comece a explicar como que é essa história. É uma situação bem difícil. A lei que criou os juizados, ela permite isso, que o próprio segurado tem o juspostulante. Ele pode ir lá sozinho, ser atendido pelo servidor. O servidor vai colocar o pedido dele no papel, no sistema, porque lá é tudo virtual, tudo no computador, não tem papel. Até o juiz, né? Quase. E aí o processo vai seguir o trâmite normal, nesse primeiro grau, que é assim na cidade, na comarca onde o segurado mora, sem a figura do advogado, tá? Então, se tiver audiência, o segurado pode ir sem o advogado, sem ser assistido. Não, ele mesmo teria que fazer a impugnação à perícia que ele fez, aquela perícia desastrosa, isso tudo. Apenas após a sentença, se o segurado quiser recorrer de tudo isso que já foi feito no processo, é que ele tem que obrigatoriamente outorgar o mandado a um advogado, tá? Só que aí, veja bem, olha a incongruência dessa lei. A gente tem um sistema recursal, o sistema recursal do Juizado Especial Federal é terrível. Estamos falando disso o programa todo. É muito complexo. Então, como é que a gente pega o bonde andando e quer sentar na janelinha? Não dá. Quantos dias para recorrer? São 10 dias. Só que assim, como é que de algo que você nunca viu. De algo que eu nunca vi, de algo que eu não me manifestei. Né? De perícias como essa, que você não teve a oportunidade de tentar impugnar, tudo bem, a juíza não vai receber. Mas pelo menos você já leu o laudo, já sabe, claro, né? E os pedidos, como foram feitos, eu tenho que fazer determinados pedidos, eu tenho que me manifestar em determinadas ocasiões. Isso vai ser me cobrado na turma recursal. Como vai ser me cobrado se eu não participei daquele processo em primeira instância? Você pode até ter uma reclamação no tocante à sua atuação. Porque normalmente o segurado é intimado num dia, a partir dali começa a correr o prazo, vai atrás de advogado 3, 4 dias depois, todo mundo vai cobrar para fazer, porque é uma situação emergencial, não tem como não cobrar para ingressar com recurso, não é como quando você quer aposentar ou ter pensão que paga quando sai, na maioria das vezes. Não, vai ter que pagar para fazer. Então dizem para o segurado, pior que eles adoram falar isso, né? Não, pode ir sem advogado, só que na verdade não pode. Quando ele apanha, para recorrer tem que pagar advogado. Com certeza. E o advogado já está com as mãos atadas, porque a maior parte do trabalho, onde ele vai se empenhar para fazer o recurso, já está feita. E quando o INSS recorre? Como assim? Quando o INSS recorre, o segurado tem que nomear advogado para apresentar contra-razões. Se ele quiser apresentar contra-razões. Porque é facultativa, né? Então é até bom a gente explicar, porque tem muito oportunista por aí. Quando você vai para o juizado sozinho, não faça isso, não é porque eu sou advogado, não. É porque você vai apanhar. Quando você vai para o juizado sozinho, se você tem uma sentença que lhe é favorável, o INSS irá recorrer. Para fazer a resposta a esse recurso, para defender a sua sentença, você tem que nomear um advogado. E qualquer colega, com razão, irá lhe cobrar por isso, para fazer a defesa de sua sentença. Eu só gostaria de alertar que essa peça ela é facultativa. É bom fazer? É bom. Mas você não vai nem perder ou ganhar o processo por causa dessa peça. Tá? A resposta ao recurso do INSS. Já para fazer o teu recurso, primeiro, não vá sozinho ao juizado, porque não vão te oportunizar a defesa.
Porque o INSS está do lado de lá representado por um cidadão extremamente competente, um procurador federal. Você vai sozinho, é uma disparidade de força, uma disparidade de potência que certamente você não será contemplado. Quando for, e eu espero que seja, a sentença for favorável, se o INSS recorrer, a peça chamada contrarrazões, a resposta ao recurso do INSS, ela é facultativa. Qualquer colega, inclusive eu, se você for me procurar, eu vou cobrar. Mas ela é uma peça facultativa, não é ela que vai fazer ganhar ou perder o processo. Concorda? Concordo. Eu vou passar para a doutora Patrícia, a famosa Pati Quebra-Barraco. Pati Quebra-Barraco. O que você tem a dizer para a gente? Porque é até um tema que você trouxe aqui no intervalo, da questão do limbo. O que é o limbo? O cidadão está afastado pelo INSS, entra com o pedido de prorrogação, esse pedido é negado. O perito do INSS fala, o senhor está bom para trabalhar. Ele entra com a reconsideração, que é o PR, deu em porcaria nenhuma. Ele volta e se apresenta ao seu empregador, se apresenta na empresa, olha, o INSS falou que eu estou bom, vim trabalhar. A empresa não deixa. A empresa encaminha ele de volta ao INSS, ele entra com uma reabertura e fica esperando meses isso. Nesse meio tempo, que a gente chama de limbo, ele está no limbo, porque ele não recebe nem do INSS nem da empresa. Ele está vendido. Existe algum remédio para isso? Conversão no último momento? Porque quem está no limbo, o que seria? Na verdade, o que eu vejo, assim, que quando ele vai voltar para porque ele tem a alta médica, ele vai voltar para a empresa vai mandar ele passar por um exame médico, que é para readmiti-lo devido ao afastamento. Se ele já tiver a negação ali, a própria empresa também não tem o que fazer. Porque para a empresa ele não está apto. Para o INSS ele está apto para trabalhar, mas para a empresa ele não está apto. Ele ainda continua doente, enfermo. E, enfim, e como ele fica nesse limbo, o que ele faz? Ou vai para o INSS ou vai para a empresa, eu aconselho ele a ingressar com uma ação contra o INSS para pedir um pedido de restabelecimento de benefício, se ele estiver vindo sempre na esfera administrativa. Sim. É um pedido de uma ação que é restabelecimento de benefício previdenciário. E se for o caso, como é o caso dessa cliente que eu acabei de citar, casos assim, desastrosos, como foi, então, cabeludos, até o pedido de dano moral. Certo. Contra o INSS. Contra o INSS. Eu vi alguns julgados que a empresa é responsável pelo... Enquanto o contrato de trabalho estiver em vigor, mesmo que suspenso, a empresa é responsável por manter o salário desse segurado. Só que se ele está entre ficar afastado definitivamente ou não, temporariamente pelo INSS, e não voltar para a empresa, fica essa questão da responsabilidade. E nesse próprio julgado, estavam pedindo para a empresa trazer a lide, o INSS, para poder ser solidário no caso de dano moral que o próprio empregado entrou contra o empregador. Então, na verdade, o cara está vendido. Vamos supor, fechou a porta, Vivian veio até participar aqui do debate. Fechou a porta no INSS, já era. Não tem mais o que fazer perante o INSS. O cidadão se apresenta na empresa. Ainda que ele ingresse também com um processo judicial contra o INSS. Mas a empresa fala, olha, você não está bem para trabalhar. Nosso médico do trabalho diz que você não está apto. Você tem que voltar para o INSS. Ele volta, o INSS nega. Ele vem para a empresa nega. Ele volta, o INSS nega. Nisso, a gente está cansado de ver isso é corriqueiro. 2 meses, 3, 5, 6, 8. E as contas, como nós falamos, continuam a chegar. Qual é a sugestão? Processo contra o INSS já está correndo, vamos esquecer. Vai demorar 3, 4 meses para fazer perícia e para chegar a um laudo ridículo, como é o que tem acontecido. O que o cara faz? Essa decisão até que a doutora Patrícia mencionou, ela não é ainda aqui da nossa região, né? Eu não sei como essa questão vai ser recebida pelo nosso judiciário aqui. Eu acho bem complexo, e vai gerar uma série de consequências, porque se a empresa fosse minha, com certeza lá no futuro, se eu tivesse que arcar com o salário desse funcionário, eu iria com uma ação regressiva contra o INSS. Já que está na moda eles fazerem regressiva. Não é? Então vamos também paridade de armas aí. Porque, com certeza, a atitude de quem está agindo errado é o INSS, de não estar concedendo benefício para aquele que faz jus. Né? Como é que a empresa vai arcar com essa responsabilidade? O ônus, né? Com esse ônus.
Mas eu acho que tem que ser, sim, um tema e um ponto a ser levado em questão ao judiciário, porque a gente não pode deixar o segurado também à mercê do tempo. Ele vai depender de quem? Dos amigos, dos vizinhos? Eu particularmente entendo assim, a decisão, se eu não estou equivocado, para a gente chamar o pessoal de casa para discussão. Cidadão não tem mais o que chorar na INSS, ainda se sente doente, porém tem que voltar para a empresa porque tem que comer. A empresa não deixa que ele retome sua posição, não deixa que ele volte a trabalhar, porque o departamento médico da empresa entende que ele ainda está doente, incapacitado. O cara fica sem receber nem de lá nem de cá. Ainda que ele ingresse na justiça contra o INSS, vai demorar para ter uma resposta, as contas continuam chegando. Teve uma decisão recente, se eu não estou errado, é de Minas Gerais, que determinaram que a empresa pagasse esse período enquanto ele espera a decisão do INSS na esfera judicial. A decisão da justiça, então, na verdade, não é a decisão do INSS. Doutora Patrícia e doutora Vivian, Pati e Vika, colocaram que é temerário você jogar encargo para a empresa, sendo que pode ser e será demonstrado judicialmente se é ou não, que a culpa é do INSS. Que o cara estava realmente incapacitado e o INSS não reconheceu. Também acho temerário jogar para a empresa, mas o cara tem que receber. No meu entendimento, eu acho que qual é aquela velha história, né? Frase do Pardal. Na luta, que na verdade não é dele, ele que sempre traz essa frase. Na luta do rochedo com o mar, sobra para o marisco, que é o trabalhador. Né? O INSS não quer o cidadão, diz que ele está bom, a empresa fala que ele tem que ir para o INSS, e fica nessa, sobra para o mais fraco, você em casa, trabalhador. Eu particularmente acho que a empresa tem que pagar. Na dúvida, a empresa que pague, porque em tese é quem tem mais condições de suportar esse ônus. E se depois ficar provado que ele tinha que ficar afastado pelo INSS, vai lá e cobra do INSS. No caso, foi negado pelo INSS e foi negado na perícia judicial. A perícia judicial disse que o cara estava bem, que ele tinha condições de retomar o trabalho. A culpa era da empresa. Sim. E aí foi condenada, mas antes dessa decisão da judicial. Eu entendo assim, não sei se vocês concordam. Não precisa concordar que eu convido para ver todo dia, de qualquer jeito, tá? Se o cara realmente está incapacitado ou não, pouco importa, é a empresa que pague. A empresa que pague. Se a empresa se sentir prejudicada porque ao final foi demonstrado que a culpa é do INSS, ela vai lá e cobra o INSS. Mas quem não pode sofrer é o cidadão. Não, com certeza. Eu sou mais pela proteção social, realmente. Não é? Eu só levantei os pontos que vão ser arguídos quando isso realmente se efetivar. E certamente serão, né? Com certeza. E eu acho que e o que acontece? A justiça, quer queira, quer não, é um órgão público. Então, tende a ter uma simpatia maior pelo órgão público, no caso do INSS. Então, a justiça acho que não vai hesitar em mandar as empresas pagarem. Não vai hesitar em fazer isso. As empresas que paguem. É o que eu imagino. Esse tipo de ação, eu já recebi pedidos de amigo para enviar a decisão do Rio Grande do Sul, das Alagoas e da Bahia. Isso vai começar a pipocar pelo país inteiro. E na minha concepção, antes a empresa que se lasque do que o coitado do segurado, né? Eu acho que, não sei quanto tempo temos, mas eu acho que dá tempo de abordarmos uma outra questão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Paciência para eu folhear minha papelada aqui. Só falta isso. Pelo menos pelo meu roteiro. 25%. Patrícia explica o que é o 25%, o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. E a Vika fala das perspectivas, dos projetos de lei em trâmite sobre isso. Pati, o que é a tal da superaposentadoria? Bom, no meu entendimento, os 25% ele é acrescido ao benefício, somente para a aposentadoria por invalidez, quando aquele, vou chamar de aposentado já, aquele inválido, ele precisa de um acompanhamento. Precisa que uma pessoa assista ele, acompanhe. Então ele tem o benefício dele a 100% e vai acrescentar mais 25%. Certo. Justamente para custear essa assistência. Uhum. Eu sempre vi casos em que as pessoas estão totalmente inválidas, acabadas, e precisa de uma pessoa para acompanhá-las, precisa de uma para cuidá-las, zelar. E aí esse acréscimo seria para custear, para que o segurado não tire só dos 100% dele, do benefício dele, e fique pelo menos com um benefício pequeno, fique com o salário dele totalmente comprometido. E esses 25 veio para agregar
para ele poder custear esse auxílio. Certo. Hoje ele é previsto na invalidez. Na invalidez. Vica, quais são as novidades? Então vamos lá, só para colocar fogo um pouquinho, esses 25% também são negados pelo INSS, viu? Então, né? Então tem que ter aí um certo cuidado. Não teve negativa do INSS, vai para a justiça para pedir isso lá. Antes, todo mundo sabe que o INSS tem um teto. E que a invalidez hoje é uma aposentadoria perseguida porque não tem o facão do fator previdenciário. Nesse caso, isso aí também esbarra no teto? Não, ele pode suplantar o teto. Então, a renda do segurado é o teto, ele vai ter os 25% ainda de acréscimo. Pode ultrapassar o teto nesses casos. Pode ultrapassar o teto. Agora a novidade. O senador Paulo Paim apresentou um projeto de lei do Senado, projeto de lei 493 de 2011, que estende essa possibilidade da majoração de 25% para as aposentadorias por idade, por tempo e aposentadoria especial. Tá? Eu achei bem interessante porque na defesa desse projeto ele fala, e que eu acho que entendo que com propriedade, muitas vezes o aposentado por invalidez, dependendo do caso, ele pagou um mês de INSS. O aposentado por tempo de contribuição, ele pode ter pago 30, pelo menos 40 anos de contribuição. E se ele, então, o seu Manuel se aposenta com 60 anos de idade, 37 de contribuição, 37 anos de contribuição, um ano após essa aposentadoria, ele sofre um AVC, fica totalmente paralisado, necessitando de uma ajuda de terceira pessoa para todos os atos da vida dele. Ele não vai ter direito a esse acréscimo. Hoje, ele não tem direito a esse acréscimo, né? Então, criou-se, no nosso entender, uma situação injusta. Certo, com certeza. Doutora, tem ação nesse sentido, não tem? Já temos ação nesse sentido também, pleiteando. E é claro que o projeto de lei ele vem reforçar. Então, nós não estamos sozinhos nesse pleito. Sim. Isso vai ganhar uma força no judiciário com esse projeto, com certeza. E é uma ajuda de peso, né? O senador Paulo Paim é conhecido por tratar, por lidar bastante, por defender a causa dos aposentados. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está indo para apreciação pelo plenário. Muito bom. Bom, acabou o nosso tempo, mas não podemos encerrar sem antes falar um pouquinho mais mal da Justiça e do INSS em vossas considerações finais. Primeiro, Paty, suas considerações finais. Minhas considerações. Cacá, o que eu falo assim para o público que está nos assistindo vamos pleitear, vamos ingressar com ações, vamos buscar, vamos bater no INSS. Não vamos deixar passar batido sobre esse assunto. Não vamos nos concordar ou nos conformar que laudos venham com essas respostas, como eu citei, não é o caso, não é o caso, não é o caso, me reporta ao item 5. Eu acho que o perito, a função dele é responder, para isso ele aceitou o cargo de perito, né? Para isso ele aceitou o cargo. O que mais eu vou dizer? E continuamos aí fazendo as denúncias, reclamações, ligar na ouvidoria, se a ouvidoria não der ouvidos, no 135 também não, ir até o OAB, procurar algum órgão e reclamar. Conselho de Medicina. Conselho, tentar sempre reclamar daquilo do que foi maltratado. O tribunal tem ouvidoria também, o Tribunal Federal tem ouvidoria e tem funcionado algumas reclamações. Ministério Público, sim. Buscar isso para não ficar, assim inerte, porque o que acontece? Eu tô falando por uma cliente, mas eu tenho certeza que tem muitos que não têm advogados e estão passando pela mesma situação e não sabem o que fazer. Eu te asseguro que sim, porque eu converso com pessoas do país inteiro, advogados, que todos relatam situações semelhantes, todos, de norte a sul do país, e ninguém faz nada. E as pessoas ficam assim, sabe, deprimidas, ficam se sentindo, sabe, menosprezadas, porque falam assim, por que eu fiz, por que eu não consigo, por que não foi comigo? Então, eu sou a favor, assim, vá buscar os seus direitos, procure orientação, procure um advogado e, se for o caso, faça todas as reclamações em todos os órgãos que tiver direito. Vica, doutora Vivian Melissa Mendes, considerações finais. Eu faço minhas as palavras da Paty e eu acho que a gente tem que se unir, a união não faz só açúcar, ela faz a força também. E para o segurado, buscar orientação, acho que é o mais importante. Lembra que você é a parte mais fraca dessa corrente. Então, busque se orientar,
aconselhe-se com o seu advogado, e para a gente poder ser mais combativo e lutar pelo seu direito. Bom, achei excelente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Aqui é um espaço que é para isso, para tentar primeiro expor nossa indignação com aquilo que requer indignação, né? Não inconformismo, eu perdi aquela sentença, não importa, perdeu uma sentença, vamos recorrer. Mas quando essa perda do direito, ou quando essa negativa do direito é calcada em perito relapso, em juiz preguiçoso, ou em servidor ignorante, daí a gente não pode admitir. Uma perda no embate técnico-judicial, eu tenho meus argumentos, vocês têm os seus, e o INSS tem os dele. E ganhou? Ótimo, bom para o INSS, parabéns. Agora, perder um direito alimentar, um direito existencial de um segurado normalmente pobre, normalmente o mais necessitado quem se recorre do INSS, por falha da justiça, porque a justiça se nega a fazer justiça, é inadmissível. É inadmissível. E a justiça joga a culpa da sua falta de estrutura, da sua falta de capacidade de seu pessoal, seja perito, seja servidor, seja, na maioria das vezes, juiz, joga a culpa da sua falta de estrutura e de competência, joga a culpa no segurado, joga a culpa no advogado, nega a jurisdição, nega, julga por números. Hoje em dia uma sentença federal, ela é padronizada, ela tem tipo A, B, C, D. Você em casa é só um número para a justiça, para aquele que deveria se preocupar com a sua dignidade e com a sua humanidade. Você não passa de um número, só isso para eles, em qualquer juizado desse país. Fica aqui o nosso protesto. Eu encerrei minha palestra no Congresso da LTR com a seguinte frase que farei aqui: até quando o perito vai fingir que pericia, o advogado vai fingir que advoga e o juiz finge que julga. E o segurado finge que vive, porque ele não vive, ele sobrevive. Finge que se alimenta, porque não se alimenta. Até quando? Vai ficar todo mundo fingindo. Era isso. Você em casa, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.